Como eu disse domingo passado, hoje nós vamos dar continuidade à nossa exposição no Evangelho de Mateus. E eu convido você para então você abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós paramos na última perícope do capítulo 12. Então, Mateus capítulo 12. Nós veremos do verso 46 a 50. Amém? Pronto, na ara mesmo, viu? A gente vai ficar só usando a ara. Diz assim a palavra de Deus: Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxe o aviso: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações. Deus querido, queremos pedir ao Senhor que nos ajude nesta noite em toda a compreensão da verdade do Senhor. Sabemos, ó Deus, das nossas limitações. Reconhecemos, ó Deus, que precisamos da iluminação do Teu Espírito Santo. Por isso, ó Deus, nos dê graça nesta noite, nos ajudando a sermos edificados pela Tua preciosa palavra. Abençoe os irmãos que não puderam vir, que estão em casa, outros irmãos que gostam de nos acompanhar por aqui também. Deus, que o Senhor fale aos seus corações. Nós oramos assim, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, que cena bonita é que a gente pôde contemplar aqui, os irmãos, né? Que as famílias aumentando cada vez mais. É muito belo ver todo o processo de construção familiar. Um casal, quando se conhece e quando deseja casar-se, todo o incentivo a isso, né? É muito maravilhoso, porque família é muito belo, faz parte da criação de Deus. Não foi algo inventado pela sociedade, mas família foi algo planejado por Deus. Reflete o próprio Deus, criador de todas as coisas. Porque você precisa lembrar que o nosso Deus é uma família. E é uma família que é trina. É Pai, é Filho e Espírito Santo. E Deus então cria a família aqui, a semelhança da sua família, com muitos aspectos que são semelhantes. Por isso que é muito belo de identificar a família. E o próprio nome família, ele tem um peso e significado. Infelizmente, com o passar do tempo, o mundo tem distorcido muito o conceito de família e o termo família ele tem caído em descrédito, perdido o seu real devido e valor. Nesses tempos em que os irmãos sabem que eu estive afastado, ainda nos processos de recuperação, eu pude perceber ainda com mais clareza a importância e o valor da família na vida de um indivíduo. Eu, compartilhando e conversando com alguns amigos, eu disse: rapaz, olha, eu tinha medo até de ir na rua, devido à situação de não saber como é que eu ia me comportar, de como eu ia ficar, de como eu iria reagir. Teve um dia que eu fui com o Paulo Vitor na praia, quase que eu morro no caminho, né? E se tinha um lugar que me fazia sentir seguro, era em casa, minha família. Ali, mesmo diante das aflições, diante das angústias que eram presentes, que estavam ali do amanhecer ao anoitecer, só o fato de estar em casa, com a minha esposa, com as minhas filhas, naquele ambiente, aquilo me dava certa segurança, porque a minha família, o termo família, ele deve projetar em nós isso, segurança, conforto. Eu acredito que nós gostamos de passear, e é muito bom a gente quando vai passear, né, tem um tempo fora, mas chega um momento em que começa a bater algo do nosso coração, aquele desejo: eu quero ir para casa. Tá bom, gostei muito, mas você tem aquela sensação de que, né, tá bom, eu quero ir para casa, quero voltar para minha casa, estar com a minha família lá, porque é um ambiente seguro. Por mais que às vezes você esteja com seus familiares em outros lugares, mas aquele contexto, aquele ambiente, aquele lugar, o ninho, o aconchego, torna o lar familiar muito mais agradável. Então,
Eu quero começar hoje minha exposição, porque o texto que nós lemos vai falar sobre família. Para dizer isso para você, que não existe lugar melhor do que a nossa casa, do que a família. Eu sei que muitos de nós temos famílias problemáticas e tem pessoas que às vezes o único lugar que ela não quer estar é em casa, faz de tudo para que ela esteja fora. Mas situações adversas e complicadas, elas não podem ser o padrão. Porque o padrão não deve ser esse. O lar, a família, deve ser um lugar em que todos nós gozamos, desejamos estar, ansiamos por chegar. É quando o camarada sai de manhãzinha para ir trabalhar e ele não vê a hora de voltar para casa e estar com sua família. Deve ser esse sentimento que deve estar presente em nossos corações. Porque não existe lugar melhor do que nossa casa, do que a nossa família. E como eu disse, infelizmente, o mundo tem distorcido o conceito de família. E isso por vários motivos, mas principalmente porque Deus criou a família com padrões. E esses padrões que Deus estabeleceu, ele mexe com essa cultura que não tolera os padrões divinos. Deus criou a família com padrões muito bem estabelecidos. Infelizmente, a sociedade que a gente vive não tolera esses padrões que Deus criou e estabeleceu para a família. E Deus fez isso com base na própria família divina. Assim como a nossa família, a família convencional, ela tem padrões, a família divina, espiritual, ela também tem padrões. Assim como existem padrões que classificam e identificam uma família, assim também na família de Deus, na família divina, existem padrões que Deus também estabeleceu, de maneira que você consegue olhar para a sociedade e dizer, eis uma família, segundo os padrões pelos quais elas foram criadas. Assim também existe a família divina, a família de Deus, que também Deus estabeleceu com padrões, de maneira que a gente olhe e pode dizer, eis aí a família do povo de Deus. E esse contexto em que Jesus apresenta essa relação sobre família, quando a gente vai fazer na leitura de Mateus, parece destoar de tudo aquilo que Jesus vem falando, vem discorrendo. Não sei se você lembra do contexto. O contexto em que Jesus aqui está é um contexto de muita incredulidade. É um contexto de muita hostilidade à pessoa de Jesus. Jesus está tendo um embate direto com os líderes religiosos que estão o acompanhando incessantemente para acusar Jesus. Chamaram de Jesus de aquele que faz as coisas pelo maioral, pelo Beelzebu. Acusaram Jesus de diversas coisas. Atacaram Jesus de todas as maneiras possíveis nesse contexto. Então o contexto é um contexto de incredulidade e de perseguição. E aí a pergunta que faz é por que Jesus então, nesse momento, e o autor Mateus, ele insere nesse momento essa relação de família, esse contexto em que Jesus se emprega nesse texto. Porque aqueles que diziam ser filhos de Deus, que eram os líderes religiosos, eles traziam para si os títulos de filhos de Deus, muitas vezes porque eram descendentes de Abraão, e por isso eles se achavam que eram filhos de Deus. E nesse momento, Mateus faz questão de estabelecer alguns paradigmas. Aqueles que diziam ser filhos de Deus, nesse momento estão sendo desmascarados pelo próprio Jesus. Nesse momento, Jesus vai dizer para eles as características que de fato definem aqueles que verdadeiramente são da família de Deus. Aqueles que podem dizer que são filhos de Deus. Aqueles que podem afirmar categoricamente que fazem parte da família de Deus. E Jesus, então, nesse momento, neste relato, ele tem a pretensão de desmascarar aqueles que diziam que era da família de Deus. E Jesus já fez isso em diversos momentos. Naqueles momentos em que os líderes religiosos chegam diante de Jesus e Jesus vai falar para eles que eles precisam ser libertos porque eles são escravos. E eles vão dizer, mas como nós somos escravos se nós somos descendentes de Abraão, nós somos filhos de Abraão, somos filhos de Deus? E Jesus vai dizer, olha, vocês são filhos de Deus coisa nenhuma. Vocês na verdade são filhas do diabo, porque as obras que vocês praticam testificam quem vocês são. E neste momento, aquele grupo que se achava que era da família de Deus, Jesus então nesse momento, com esse relato, ele vem desmascará-los com a intenção de mostrar que
eles não são da família de Deus, coisa alguma. Porque para ser da família de Deus, é preciso ter uma característica das quais eles não tinham. Nós vamos já falar sobre essas características que Jesus apresenta. Mas vejamos os versos, verso por verso, para a gente entrar nesse assunto. O verso 46 começa dizendo assim: falava ainda Jesus ao povo. Mesmo diante das pressões opositoras, o texto começa dizendo que Jesus não cessava de ensinar e de pregar. É importante nós falarmos sobre isso porque, como nós vimos, Jesus está sendo duramente perseguido. Duramente perseguido. Mas uma coisa fica muito claro: Jesus não para. Jesus não para diante das oposições. Jesus tem uma missão muito clara, que é de pregar o reino, ensinar o reino. Ele veio com esse propósito. E mesmo diante das pressões opositoras, o texto começa dizendo que Jesus falava ao povo. Jesus estava diante do povo, fazendo o que ele sempre faz, ensinando as pessoas, ensinando, pregando para elas. E o texto vai dizer, falava ainda Jesus ao povo. Mas aonde Jesus estava falando ao povo? O texto vai dizer a seguinte coisa: falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora. Então, se havia um grupo do lado de fora, logo Jesus estava onde? Do lado de dentro. Mas do lado de dentro, de onde? No capítulo 13, que é a continuação, no verso 1, vai dizer a seguinte coisa: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa. Então, Jesus estava em casa. Ele estava em casa ensinando as pessoas. E o texto, versículo 2, vai dizer, do capítulo 13, grandes multidões se reuniram perto dele. Então Jesus estava em casa, fazendo aquilo de costume que ele sempre faz, ensinando, pregando, e havia uma grande multidão na casa, de maneira que havia os que estavam dentro e aqueles que estavam fora. Por isso, havia os que estavam dentro e os que estavam fora da casa. E segundo o texto, versículo 46 e 47, segundo o texto, quem estava fora da casa? Segundo o texto, quem estava fora da casa? Sua mãe e seus irmãos, a sua família sanguínea. Aqueles que deveriam estar dentro da casa, nesse presente momento eles estavam fora. E aí, obviamente, a gente não poderia deixar de passar despercebido essa grande verdade que o texto apresenta. Ora, nós já bem sabemos que Jesus tinha mãe, porque o Evangelho de Mateus começa apresentando seus pais. Quem eram seus pais? Maria e José. Mas o texto vai dizer que Maria não estava sozinha. O texto vai dizer que quem estava lá fora? Sua mãe e seus irmãos. Irmãos? Mas como? Maria não é eternamente virgem? Como é que estavam os irmãos de Jesus lá fora? Portanto, a primeira lição que o texto nos ensina é que o texto deixa explícito que Jesus tinha uma família além de Maria e de José. E aqui cai por terra todo o dogma católico sobre a virgindade perpétua de Maria. É importante que você saiba que Maria teve muitos outros filhos, ok? Duas concepções o catolicismo romano tenta utilizar para defender esse dogma sobre a virgindade perpétua de Maria. Eu nem vou discorrer muito, mas é só para dizer que, na verdade, o texto aqui não é a Maria, mas era a Maria, irmã de Jesus. E aqui já é um argumento tosco, porque qual mãe colocaria o nome de duas filhas com o mesmo nome? Eu não conheço, não sei se você conhece, mas só por alto já seria tosco, quanto mais se aprofundar nesse pensamento. O segundo, que ainda poderia ser levantado, é de que José, ele teve um outro casamento antes de Maria. Contudo, esse pensamento, ele também não se sustenta, porque o Evangelho de Mateus, ele começa exatamente falando sobre o quê? Genealogia. E o texto, ele vai apresentar exatamente Cristo como sendo primogênito.
Então, não condiz com o texto bíblico esse pensamento para tentar defender a virgindade perpétua de Maria, da ideia de que José teve um outro casamento e por isso teve outros irmãos. Se você der uma olhada no comecinho do próprio Evangelho de Mateus, veja comigo, a gente vai resolver esse problema. O primeiro capítulo, verso 24 e 25. Mateus capítulo 1, verso 24 e 25. Diz assim, que despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho. Ou seja, ele não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz. Então, o texto já sugere que quando ela deu à luz, então, obviamente, eles tiveram a relação. Mas, eu quero ainda mais profundo para você, no próprio capítulo 13, no seguinte, quero que você veja o verso 54 a 56 comigo. Próprio capítulo 13, depois, verso 54. Vai dizer assim a palavra de Deus. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não somente isso, mas veja o verso 56. E não vivem entre nós todas as suas irmãs? Então você percebe que Jesus não somente tinha irmãos, mas ele também tinha irmãs. Então Jesus também tinha irmãs. Então ele tinha irmãos e tinha irmãs. E segundo o texto, como era o nome dos seus irmãos? Coloca aí de novo, verso 54. Acho que é o 55, né? Pronto. Seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Então, fica aí o próprio texto bíblico. Eles vão nos dar essa referência de que Jesus tinha outros irmãos. Irmãos e irmãs, ok? Então, o que eles queriam com Jesus, segundo o texto? Voltemos lá para o texto, capítulo 12. Segundo o verso 46 e 47. O texto diz que eles estavam do lado de fora. E a pretensão deles chegarem na casa que Jesus estava é que eles tinham pretensão de fazer o quê? Eles tinham pretensão de falar com Jesus. Mas a pergunta é, o que eles queriam falar com Jesus? Qual era a pretensão deles? O que eles estavam fazendo do lado de fora? O que é que eles queriam com Jesus? Sua mãe e os seus irmãos. O texto paralelo em Marcos, ele vai nos dar luz sobre esse episódio. Coloque o texto de Marcos capítulo 3 para nós, por gentileza. Marcos capítulo 3, versículo de número 20 e 21. Então, ele foi para casa, e não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. 21. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Então, qual era o objetivo da família de Jesus, que estava do lado de fora? Eles queriam fazer o que com Jesus? O prender. Porque eles achavam que Jesus estava ficando? Como assim, pastor? A família de Jesus estava pensando que ele estava... É isso mesmo. É exatamente isso que o texto bíblico está dizendo. Jesus estava em casa, ensinando, os seus discípulos lá dentro, e a sua família sanguínea estava do lado de fora, querendo entrar, não para ouvir o que Jesus queria ensinar, mas para prendê-lo, porque diziam, ele está fora de si. O contexto dessa passagem de Mateus capítulo 12 é exatamente isso. Jesus está em casa, ensinando, pregando diante de uma grande multidão. E o texto então vai dizer que alguém chega, como diz o verso 47, e alguém diz, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e eles querem falar contigo. Mas Marcos vai dizer qual era a intenção real da sua mãe e dos seus irmãos. Queriam prendê-lo.
Queriam prendê-lo porque eles acreditavam piamente que Jesus estava fora de si. Meus irmãos, Jesus foi mal compreendido até mesmo pelos seus familiares. Nesse momento, até a sua família sanguínea agiu com incredulidade. E é com base nisso que nós conseguimos compreender melhor o versículo seguinte, o versículo 48 do nosso texto, que diz: porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Se nós desconsiderarmos o contexto, lendo o texto, soa como se Jesus estivesse menosprezando sua família, né? Porque ele está dizendo: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Pergunta boba é essa? Será que ele não sabe não quem é? Será que ele não sabia não quem é a sua mãe e quem são os seus irmãos? Parece que ele está desprezando. Tipo, eu não tenho mãe nem tenho... Tem aquela galera que é muito doida. Eu não tenho nem mãe nem pai, eu sou bicho solto, né? Não é isso que Jesus aqui está querendo passar. Mas soa isso. Se você desconsiderar o contexto, soa que Jesus está sendo um pouco rude com a sua família em dizer: quem é minha mãe? Porque, geralmente, se nós estivermos em algum lugar e alguém chegar a dizer: Miquel, tua mãe e teu pai estão lá fora, vai dizer o quê? Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Você vai lá fora, né? Pela consideração. É meu pai, minha mãe, é minha família, está lá fora. Opa, peraí, vou só falar com os meus pais, não sei o que é que eles querem, né? Você vai ver o que é que eles desejam, mas Jesus é Jesus. Jesus é aquele que conhece as intenções do coração das pessoas. E Jesus sabia, como disse Marcos, que a sua mãe e os seus irmãos estavam lá fora com a intenção de prendê-lo. Eles não estavam com a intenção devida diante de Jesus. O que estava no coração da sua mãe e dos seus irmãos: meu filho está ficando louco. E os seus irmãos: meu irmão não está bem não. Ele está fora de si. Nós vamos para prendê-lo, tirar ele daí, porque ele está fazendo bobagem. Ninguém está conseguindo entender e compreender o que ele está fazendo. Ele quer chegar aonde com isso tudo? Um alvoroço, então, do texto surge em torno de Jesus e da sua família. Naquele momento, até a sua família sanguínea agiu com incredulidade. E se nós desconsiderarmos o contexto, como eu disse, soa como se Jesus estivesse menosprezando a sua família. Mas longe disso. Jesus estava apenas respondendo, o verso 48, ele está respondendo à altura do próprio contexto. Porque o contexto era esse. Sua família achava que ele estava louco. Estava querendo falar com ele para prendê-lo. E essa não foi a primeira vez que Jesus ele age assim, dessa maneira, diante do contexto familiar. Lembra do episódio do casamento em Caná na Galileia? Você lembra? Coloque aí para nós o texto de João capítulo 2, por gentileza. João capítulo 2, do verso 1 a 5. Olha, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Parece ser um tipo de resposta dura, né? Que talvez se fosse no tempo passado, a mãe, pá, dava um tapa. Fala direito com a tua mãe, menino, né? Parece que ele está sendo rude, mais uma vez. Mas entender o contexto é extremamente importante. O verso 48, ele não seria bem compreendido se nós não entendêssemos que a sua mãe e os seus irmãos estavam lá para prendê-lo porque achavam que ele estava louco. Então ele tinha que responder à altura diante do contexto daquilo que estava acontecendo. Será que Jesus estava louco mesmo? Naquele momento, os seus familiares não estavam tendo a compreensão correta do reino. Assim como nesse momento do casamento em Caná da Galileia, Maria não estava compreendendo corretamente o momento de todas as coisas. E Jesus então diz isso para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus então queria naquele momento que ela pudesse ter a compreensão correta, embora sua mãe, mas ela não tinha autoridade sobre o Filho de Deus. Assim como mesmo sendo sua mãe e seus irmãos lá fora, eles não tinham autoridade de impedir Cristo de cumprir o seu ministério. Ele estava lá a ensinar e a pregar.
Porque ele viera exatamente para isso. Por isso a resposta dele, tanto aqui quanto em Mateus, é a altura do contexto. É a altura do contexto. Pode parecer rude, mas ele não está sendo rude. Pelo contrário, a verdade é que Jesus amou e cuidou da sua mãe até o fim de sua peregrinação aqui na terra. Veja o capítulo 19 de João aí mesmo. Capítulo 19, verso 26 e 27. Naquele momento em que Jesus estava para a crucificação, ele diz: vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. O que é que ele estava fazendo naquele momento? Ele estava exatamente não permitindo com que a sua mãe ficasse desamparada. De maneira que ele olha para o seu discípulo amado e diz: filho, eis aí a tua mãe, cuida dela. Na verdade, Jesus tinha preocupação e cuidou da sua mãe até o momento final de sua peregrinação. Era no momento da crucificação, sua mãe chorando porque sabia que ia perder seu filho. Ele diz: filho, eis aí a tua mãe, cuida dela. Cuida dela. Mulher, eis aí teu filho. Então Jesus naquele momento estava agindo com cuidado com Maria. Então, por mais que o texto possa parecer rude, mas Jesus estava apenas, tanto no verso 48 quanto em outros contextos, em que ele lida com sua mãe e seus familiares, é pela má compreensão deles, do momento da ação de Jesus, da ação do reino de Deus. Então, longe de Jesus estar sendo rude com seus familiares. Então, a resposta de Jesus tem a ver com a intenção dos dois grupos citados no texto. Os que estão dentro e aqueles que estão fora. Os de fora têm intenções diferentes daqueles que estão dentro. Os que estão dentro, eles estão aprendendo de Jesus. A família sanguínea de Jesus estava fora da casa, querendo retê-lo, mas os seus discípulos, diferentemente, estavam dentro, próximos a ele, ouvindo e aprendendo dele. Que aqui Jesus, como esse texto, nos ensina algo importante. Porque ele diz, no verso 49, depois que ele levanta a pergunta: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Ele responde no verso 49. E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis minha mãe e os meus irmãos. Naquele momento, Jesus está dizendo quem verdadeiramente são os seus familiares. Porque chegaram, de fato, dizendo: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. Mas nesse momento, Jesus vai fazer questão de dizer para todos que ali estavam quem, de fato, é a sua família. De maneira que o Mateus faz questão de apresentar isso no verso 49. Ele faz questão de estender a sua mão, ou seja, ele aponta para que não fique dúvidas. Para que não fique duro, para que de repente os que estejam lá fora tenham ouvido e tenham dito: eu sou eu também, então ele está falando de mim também. Não, ele fez questão de apontar, estendendo a mão para os discípulos. Então ele seleciona aqueles e diz: esses aqui são a minha família, esses são os meus irmãos e a minha mãe. Jesus quis dizer que aqueles que estavam dentro verdadeiramente são os seus familiares. Portanto, é correto afirmar que nesse texto Jesus faz um juízo de valores em relação à sua família terrena e à espiritual. Jesus aqui apresenta o valor superior da sua família espiritual. E é claro que com isso Jesus não quer dizer que devemos ser negligentes com a nossa família sanguínea, até porque foi Deus que nos deu a nossa família. Jesus não está querendo dizer isso, mas ele está querendo sim fazer um juízo de valores sobre dois tipos de família. Há uma família sanguínea que está lá fora e há uma família que está aqui dentro. E verdadeiramente esses são os meus irmãos e a minha mãe. Ele faz questão de, nesse momento, fazer um juízo de valores sobre a família sanguínea e sobre a família
espiritual. Então aqui, de fato, Jesus está estabelecendo prioridades do reino. E o Evangelho nos ensina isso. Valores e prioridades do reino. O que Jesus diz em Mateus capítulo 10, verso 37? Coloca aí, a gente já meditou nesse texto aqui na igreja, na minha exposição. Mateus capítulo 10, verso 37. Olha o que ele diz. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus está dizendo que não é para você amar seu filho? Ele está dizendo isso? Que não é para você amar seu filho? Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo que você não deve amar o seu cônjuge. Ele não está dizendo que você não deve amar os seus familiares. Ele está dizendo que você não deve amá-los mais do que a ele. Ele está fazendo um juízo de valores. Eu sou maior do que eles. Portanto, você deve me amar mais do que a eles. Então ele faz juízo de valores. Um em relação a outro. Então, o texto aqui de Mateus capítulo 12, quando ele diz, esses são verdadeiramente a minha família, ele está fazendo um juízo de valores sobre uma família em detrimento à outra. De fato, essa é a minha família espiritual. E aqui Jesus faz um juízo, então, de valores sobre ele. E por isso podemos afirmar que laços espirituais são maiores do que os de sangue. Nenhuma dúvida sobre isso, por várias razões. Mas uma delas, lógica, que na glória não haverá mais laços sanguíneos, mas os espirituais serão eternos. São eternos. A morte pode romper todos os laços sanguíneos, mas nem a morte pode romper os nossos laços espirituais. Você será meu irmão para sempre. Seremos irmãos de Jesus para sempre. Como disse Paulo, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nada pode rompê-lo mais. Nada pode nos separar mais, jamais. Nem o caos, nem o inimigo, nem a morte, nem a doença, nem as profundezas, nada. Podemos ser separados por um instante fisicamente, mas espiritualmente falando, nunca e nem jamais. Você será meu irmão para sempre. Me aguente. Seremos irmãos para sempre. Para sempre. E nunca mais deixaremos de ser. E esses laços são maiores do que os sanguíneos. Por isso que, quando o Novo Testamento vai ensinar sobre assistencialismo, ele diz que nós devemos assistir primeiro os da fé. Quando a Bíblia ensina sobre quem devemos assistir nas necessidades, ele diz, primeiro os da fé. Prioridades. Prioridades. Juízo de valores. Juízo de valores. E com isso, quero reiterar mais uma vez, Jesus não está dizendo para sermos negligentes com os nossos familiares. Em hipótese alguma. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Ele está apenas fazendo um juízo de valores de uma em relação à outra, ok? Então, sem dúvidas, a ideia central do texto, todos os comentaristas chegam à mesma conclusão. A ideia central do texto que Jesus quer apresentar é isso. É a superioridade dos laços espirituais feitos em Jesus, de que a sua família espiritual ela tem um valor maior, tem um valor superior. De maneira que Jesus não pondera, ele mesmo diante da presença dos seus familiares e de testemunhas que ali estavam, ele diz, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Esses são verdadeiramente a minha família. E é interessante que a família de Jesus tem uma característica. Assim como as nossas famílias sanguíneas têm características, né? Às vezes físicas, às vezes de temperamentos, né? Às vezes os filhos puxam algum temperamento e dizem, isso aí é você todinho, brabo, igual a você, né? Outras vezes algum aspecto físico e diz, olha, a cara da mãe, né? Assim como existem aspectos, né, que ligam e associam a família sanguínea, há também aspectos
que associam a família de Jesus. Jesus não disse simplesmente porque olhou para a casa dos seus discípulos e disse, olha, esse parece comigo. Esse aqui é a minha família. Olha, esse aqui é a minha cara também. Esse aqui tem o meu cabelo. Não foi esses aspectos que fez com que Jesus olhasse, estendesse a mão e dissesse, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Não foi esse aspecto. Qual foi o aspecto que fez com que de forma unânime Jesus olhasse para os seus discípulos e dissesse, esses de fato são os meus familiares? Só há um no texto. Olhe para o texto e me diga qual é essa característica pela qual fez Jesus estender a mão e dizer, vocês são a minha família. Vocês são a minha família. Não é por outras coisas não, mas é por isso aqui. Segundo texto, qual é o traço? Versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Esse é o traço. Essa é a característica principal que define aqueles que são da família de Jesus, os que não são. Havia um grupo grande, mas ele estendeu a mão apenas para alguns, porque somente alguns tinham essa característica de pessoas que viviam segundo a vontade do seu Pai Celeste. Alguém que vivia em obediência ao seu Pai. Essa era a característica fundamental pela qual fez com que Jesus estendesse sua mão e dentre vários ele distinguisse aqueles que de fato eram os seus familiares. Então, a verdadeira família de Jesus, nós podemos dizer com base nisso, que são os que fazem a vontade de seu Pai. Por isso ele apontou com as mãos, para que ficasse claro, para que não restasse dúvida. A verdadeira família de Jesus são os que fazem a vontade de seu Pai. Fazer a vontade de Deus é, portanto, a principal característica que define um crente verdadeiro e genuíno. A verdadeira família de Jesus são os seus discípulos. E a característica que define seus discípulos como seus irmãos é a prática da vontade de Deus. Esse mesmo relato, ele é visto não só em Mateus, mas a gente viu ele também em Marcos. Olha o que Lucas vai também falar sobre esse mesmo relato aqui. Lucas capítulo 8, verso 21. Essa mesma história vista nos 3 evangelhos. Os evangelhos sinóticos. Olha o que ele diz. Ele, porém, respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, a minha família, ela tem essa característica. Ouvem a palavra de Deus e coloca em prática. A prática da palavra de Deus é uma característica que define um cristão verdadeiro e genuíno. Mas se eu só ouvir, está com problema. Porque a receita é essa, não somente que escutam, mas que colocam em prática. Porque a vontade de Deus, ela não somente é para ser sabida, mas praticada. Deus nos fez questão de revelar a sua vontade para nós, para que não somente a conheçamos, mas acima de tudo, para que a venhamos a praticar. Foi por isso que ele revelou a sua vontade a nós, para que conheçamos e praticamos a sua vontade. Portanto, essa é uma característica. E Jesus, como mestre, ele nos deu prova disso, de que ele mesmo veio para fazer a vontade do Pai. Inúmeras vezes Jesus vai dizer isso para os seus discípulos. Eu vim para fazer a vontade do Pai. E se nós somos os seus discípulos, espera-se então que nós o imitemos. Que nós imitemos o mestre. Fazer a vontade de Deus é obedecê-lo. É colocar a vontade de Deus acima da nossa. É fazer aquilo que Jesus fez quando ele estava no Getsêmani. Quando ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, seja feito o quê? A tua vontade. Então, fazer a vontade de Deus é isso, é colocá-la acima da nossa.
É isso que define um cristão verdadeiro e genuíno. É quando nós matamos a nossa própria vontade. É aquilo que Jesus disse, que quem não renunciar a si mesmo não pode segui-lo, não pode ser seu discípulo. Renunciar a si mesmo é isso. É renunciar à sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. É renunciar a si mesmo, é negar a si mesmo para viver segundo a vontade do Pai. E isso não é fácil, é difícil. Precisa de um coração disposto a obedecer a Deus. A obedecer a Deus. A obediência a Deus vai requerer isso. Abrir mão da nossa própria vontade, dos nossos prazeres, daquilo que queremos, daquilo que desejamos, para fazer a vontade de Deus. Porque muitas vezes, na nossa vida, a vontade de Deus vai ser contrário à nossa vontade. Vai ser diferente daquilo que nós entendemos. Portanto, você precisa distinguir isso muito bem. Conhecer a vontade de Deus não é o mesmo que praticá-la. Nós temos vivido em tempos difíceis, onde muita informação é nos dada. Muita gente sabe sobre muita coisa hoje. É muito fácil você aprender coisas. Vivemos em uma geração muito inteligente, nós podemos dizer, no sentido de absorver informação. Temos informação muito fácil. Nós podemos, se quiser, todo dia ouvir um sermão por dia. Nós podemos ouvir a Bíblia inteira por audiobooks, enfim. Você tem hoje tantas oportunidades de ter conhecimento da vontade de Deus. Mas ter conhecimento da vontade de Deus não te torna obediente à palavra de Deus. Não te torna obediente à palavra de Deus. Você pode conhecer pessoas que sabem falar a Bíblia decorado, mas ela não coloca em prática um versículo bíblico. Recitar os textos bíblicos e não vivê-los só torna você ainda mais culpado. Porque a vontade de Deus, ela não é somente para ser sabida, mas para ser vivida. Mas para ser vivida. E é isso que Jesus está querendo ensinar. E é essa característica. E ele está querendo desmascarar os líderes religiosos que estavam ali diante de si. Os líderes religiosos que se achavam conhecedores da lei de Deus, mas não viviam nada da lei de Deus. Não viviam a vontade de Deus. Se achavam filhos de Deus porque eram descendentes de Abraão, mas não tinham a característica fundamental dos filhos de Deus. Praticam a vontade de Deus. Vivem a vontade de Deus. Deus deseja que conheçamos a sua vontade. São duas coisas que caminham juntas. Conhecer e praticar. Eu vou dar um exemplo para você. Coloca o texto aí de Efésios capítulo 5, verso 17, por gentileza. E aí eu vou dar exemplos para compreendermos. Paulo vai dizer a seguinte coisa. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. É de extrema importância que nós venhamos compreender. E Paulo vai dizer que é insensato alguém que não compreende, que não conhece a vontade de Deus. Porque não conhecer a vontade de Deus vai fazer com que você viva de forma insensata. Porque o sensato é alguém que conhece a vontade de Deus, fundamenta a sua vida segundo a vontade de Deus, ele dirige os seus passos segundo a vontade de Deus. Aquele que não conhece a vontade de Deus é insensato. Ele então vai fundamentar a sua vida segundo suas próprias pressuposições, segundo aquilo que a cultura diz para ele que é o melhor, segundo o que o seu coração diz que é melhor. Então Paulo vai dizer, procure compreender, procure conhecer, procure saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então, segura aí. Abre um texto agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Veja na prática o que é conhecer a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição,
que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então você percebe, verso 3, volta ao verso 3, como é claro a vontade de Deus para a nossa vida. Como é da vontade de Deus, como a vontade de Deus é clara e ela norteia a nossa caminhada. E ela norteia a nossa caminhada. Porque a vontade de Deus, ela vem com um ensinamento prático para a nossa vida. Então, muitas vezes, você está diante de uma ação e você diz, será que isso é da vontade de Deus? Se você conhecer a vontade de Deus, ela vai dizer o que você deve fazer. Qual caminho você deve percorrer. Mas, às vezes, não percorremos. Muitos de nós sabemos da vontade de Deus, que a vontade de Deus é santificação. Mas quantos de nós, muitas vezes, não pegamos o caminho da pornografia? Quantos de nós não pegamos o caminho do adultério? Quantos de nós não pegamos esses caminhos que nós sabemos que são contrários à vontade de Deus? Porque a vontade de Deus é essa, a vossa santificação. Percebe? Na prática, nós sabemos, mas às vezes pegamos um outro caminho. Então saber não quer dizer fazer. O que Deus deseja para nós é que a gente saiba e que a gente então pratique aquilo que a gente sabe. Que a gente coloque em prática exatamente aquilo que nós sabemos. E aí nas aplicações da nossa vida, é como aquele jovem que diz, eu não sei se é da vontade de Deus, eu estou gostando de uma menina, ela não é crente, mas eu não sei se é da vontade de Deus, será que é da vontade de Deus? A Bíblia deixa claro quanto à sua vontade sobre isso? Sim. A Bíblia vai falar sobre o jugo desigual. Não, mas eu estou amando ela, só pode ser de Deus. Não é de Deus, porque Deus jamais colocaria algo no teu coração contrário à vontade dele. Você entende? Então a vontade de Deus está lá para você. Então o que você deve fazer? É orar a Deus e dizer, Senhor, tira isso do meu coração, porque não é da tua vontade. Mas aí pega, porque a pessoa está apaixonada. Aí você vai ter que fazer a escolha. Vai seguir seu coração ou vai obedecer a Deus? Você só tem essas duas opções. E segundo o texto, quem é o verdadeiro discípulo de Jesus? É aquele que vai fazer o quê? Seguir seu coração ou fazer a vontade de Deus? Não foi eu que disse, não. Foi Jesus. Que aquele que fizer a vontade do seu Pai, esse aqui é de fato o seu discípulo. Esse é o seu discípulo. Não é aquele que segue seu coração, não. Porque muitas vezes o nosso coração ele vai nos enganar. Porque como já diz a vontade de Deus, a palavra de Deus revelada, o nosso coração é o quê? Enganoso. Desesperadamente corrupto. E por isso que João vai dizer, Deus é maior do que o teu coração. Porque vai ter momentos que o teu coração vai te pregar. Vai pregar peças em você. E você vai ter que ir contra seu coração. Porque Deus é maior do que ele. Então, entenda bem isso. E nós não podemos confundir aspectos religiosos em fazer a vontade de Deus. E aqui é onde eu penso que é o ponto mais perigoso e mais tênue da nossa observação. Porque muitas vezes nós confundimos aspectos religiosos com viver segundo a vontade de Deus. É aquele tipo de gente que vive na igreja, escuta músicas de crente, participa de todas as coisas, mas não tem um estilo de vida segundo a vontade de Deus. Vive de forma mundana. Ele acha que pelo fato dele viver dentro da esfera religiosa, ele acha que ele está vivendo dentro da vontade de Deus. Ele se engana. Quer ver um exemplo disso? Coloca aí o texto de Mateus capítulo 7. Mateus 7, verso 20. Jesus aqui está o contexto, ele está falando sobre os falsos profetas. E aí ele vai falar que pelos frutos nós conhecemos aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso. Verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem é que vai entrar? É aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai. Jesus disse isso inúmeras vezes. Não basta simplesmente usar jargão religioso, reconhecer Cristo como Salvador, aquela coisa toda,
Mas se não faz a vontade dele, é possível reconhecê-lo como Senhor e não viver segundo a sua vontade. Está aqui, Jesus está dizendo. Porque nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Passa, continua. Muitos naquele dia hão de dizer, mas Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres. Perceba, é alguém religioso. É alguém que fez muitas coisas em nome de Jesus, operou milagres, era alguém que tinha atividades espirituais. Mas Jesus vai dizer, olha, ainda não é suficiente, passa, versículo 23. Então eu lhes direi explicitamente, eu nunca vos conheci. Porque a intimidade de um indivíduo com Jesus está relacionado a fazer a vontade do seu Pai. Porque são esses os seus discípulos. Porque a resposta dele é essa, eu nem lhe conheço. Você fez essas coisas no meu nome, mas eu não te conheço, não tem relação comigo. Porque para ter relação comigo tem que viver segundo a vontade do Pai. E aí a resposta dele dura, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Continua o texto, olha o texto que está associado. Porque todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Você percebe agora como os textos estão conectados. Ele vai dizer, eu não conheço você que diz que fez um monte de coisa, porque aquele que eu conheço é que está associado à prudência, alguém que ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é o prudente. Esse é o cara que edifica a casa sobre a rocha. Esse é o que tem relação comigo. Caso contrário, é com o insensato, que não coloca em prática as coisas que ouve. E o que ele faz? Ele constrói a sua casa onde? Na areia. Na areia. E é ruína. E assim é marcado a vida de quem só ouve a palavra de Deus e não coloca em prática. Vive a casa desmoronando. Porque não coloca em prática a vontade de Deus. Porque não coloca em prática a vontade de Deus. Qual é o mais fácil? Construir um alicerce para depois construir a casa ou fazer logo de imediato? Fazer logo de imediato. Às vezes o caminho mais fácil, melhor, mais cômodo para nós não é o da vontade de Deus. Às vezes é preciso cavar. Cavar. Fazer a vontade de Deus é ir contra a nossa própria natureza muitas vezes. É sentir desconforto. Portanto, livre-se dessa ideia de que eu estou em paz, então é da vontade de Deus. Conversa é essa? Você nunca ouviu a história de Jonas, não? Que se deitou no porão de um navio e dormiu profundamente enquanto o navio estava ao ponto de se espedaçar? Assim é muita gente. Eu estou em paz, tranquilo. E a vida é um bagaço, distante de Deus, vivendo em pecado. Que paz é essa? Que paz é essa? Essa é uma falsa paz, como a de Jonas, que se deitou no porão enquanto Deus despedaçava o navio. Você pode, porque tem gente que aprende a fazer isso. Tem gente que mata uma pessoa aqui e depois vai fazer sexo com a sua esposa em casa e vai dormir. O cara aprendeu a viver desse jeito. Mas é triste quando alguém aprende a viver assim. Vive na prática do pecado e vai dormir sossegado, achando que isso nunca vai lhe trazer consequências. Mas como nós vimos o texto é pesado. Chegará um dia em que ele ouvirá talvez a notícia mais cruel. Apartai-vos de mim, nunca os conheci. O melhor momento para nós refletirmos sobre tudo isso é agora. Coloca o texto de João, capítulo 9, verso 31. João 9, 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, é verdade. Mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, ele atende. Percebe aí a relação? Percebe o nível de relação? Deus não atende pecadores não, é verdade.
Porque, como disse Isaías, o nosso pecado entre nós e o nosso Deus causa separação, de maneira que ele não ouve. É isso mesmo. Isaías é categórico quando vai dizer isso. E João reitera isso e diz, é verdade. Mas, o porém, fazendo o contraste entre o anterior, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse ele atende. Ele atende porque pratica a sua vontade. É impossível alguém dizer que teme a Deus e não pratica a sua vontade. Essas coisas, elas caminham juntas. A vida de alguém que é temente a Deus é alguém que pratica a vontade de Deus. É impossível dizer, fulano é temente a Deus, mas não vive em prática da vontade de Deus. Não dá. Assim também o contrário é verdade. Alguém que vive segundo a vontade de Deus é alguém que é temente a Deus. É alguém que é temente a Deus, que ama a Deus e que por isso constrói a sua vida em obediência a Deus. Ele vive segundo a vontade de Deus. 1 João 2,17. 1 João 2,17. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Eternamente. Que texto, né? Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece. As coisas vão embora. Os desejos vão embora. Por isso que não vale a pena satisfazer a nossa vontade, porque ela é passageira. Mas uma coisa permanece para sempre. É a obediência a Deus. A obediência a Deus. Isso ficará para sempre. Isso ficará para sempre. A pergunta que ele faz no verso 48, quando ele diz, porém, ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Essa é uma pergunta provocativa. Jesus fez essa pergunta para provocar, com a intenção de gerar reflexão sobre a verdadeira identidade da sua família. A verdadeira família de Jesus são seus discípulos. E com isso, Jesus coloca seus discípulos em um nível alto de estima. Quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, você que é discípulo de Jesus, é assim que Jesus vê você, como sua mãe e como seus irmãos. Que privilégio fazermos parte da família de Jesus. Fazemos parte da família de Jesus. Com certeza as suas mãos que foram estendidas naquele momento abraça todos nós, que somos os seus discípulos. É como se Jesus olhasse para o mundo, naquela oração que ele faz, que diz, Pai, eu não oro pelo mundo, mas eu oro por aqueles que o Senhor me deu. É como se ele dissesse isso diante do mundo. Esses aqui são a minha verdadeira família. Esses são os meus discípulos. Esses são a minha mãe e os meus irmãos. Que privilégio, irmãos. Porque no último dia Jesus não vem buscar o mundo. Ele vem buscar os seus irmãos, dos quais somos nós. Jesus está no céu como advogado, intercedendo não pelo mundo, mas por nós que somos seus irmãos. Jesus morreu na cruz do Calvário não pelo mundo, mas pelos seus irmãos. No último dia, Jesus virá tomar os seus irmãos para si. Na glória, Jesus não estará com o mundo, mas na glória eterna Jesus estará com seus irmãos, comigo e com você. Comigo e com você. Que privilégio, que maravilha, que impacto aquilo não teve na vida daqueles discípulos naquele momento. Que lá estavam diante de uma multidão e viram a mão de Jesus percorrendo para ele. Que privilégio. Imagine você, Jesus percorrendo a mão e dizendo, você é meu irmão. Que alegria. Assim também como há tristeza no último dia, quando ele disser, apartai-vos de mim, nem lhe conheço. A mão pode ser condenatória,
mas ela também pode ser acolhedora. Isso vai depender de que tipo de pessoas nós somos. Os que estão fora ou os que estão dentro. Às vezes, estar fora parece ser mais atrativo. Como na arca. Todo mundo achava que Noé era um louco, mas só foi salvo os que estavam dentro. Às vezes o mundo é muito convidativo para nós de estarmos fora. E às vezes nós perdemos o privilégio de estarmos e de sermos de dentro. Sei que às vezes nos sentimos um peixe fora d'água neste mundo. E às vezes surge essa necessidade de termos harmonia com os de fora, ao ponto de nós abrirmos mão do privilégio de ser e de estar com os de dentro. Não existe um povo mais amado por Deus do que os que estão dentro. Os discípulos de Jesus, os teus irmãos. É muito estranho quando crentes amam mais os de fora do que os de dentro. Ele faz um juízo de valor inverso daquilo que Jesus fez. Jesus estabeleceu muito bem seu juízo de valores. Esses que de fato são minha família. Nós deveríamos dar muito mais valor aos nossos irmãos do que os que estão lá fora. Com isso eu não quero dizer que você deve ser mal educado e desprezar aqueles que estão lá fora, mas eu quero que você faça um juízo de valores como Jesus fez. Porque os teus irmãos foram amados pelo Senhor e estarão contigo para todo sempre. A igreja, o mundo não valoriza a igreja de Cristo. E às vezes nos sentimos pequenos por causa disso. Mas, meu irmão, lembre-se, o Senhor amou a sua igreja. Ele deu a vida por ela. Que privilégio! A estima que o Senhor tem pelo seu povo, pelos seus irmãos. Ainda que o mundo não reconheça o nosso valor, não tem problema. Ainda que ele não nos considere da família, tudo bem. Mas Jesus nos considera como da sua família. Quantos de nós não sofremos, talvez na nossa juventude, de perdermos amigos, conhecidos, com apreço de parentes, simplesmente porque somos crentes? Fica triste não. Jesus te acolheu para a família dele. Isso deve trazer alegria ao teu coração. E aí no verso 50, quando ele diz: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é o meu irmão, irmã e mãe. Eu gosto desse todo qualquer. Quando ele diz, porque qualquer que fizer. Esse qualquer representa a diversidade na família de Deus. Nós temos irmãos japoneses, nós temos irmãos chineses, nós temos irmãos altos, baixos, negros. Não podem falar negros, né? Perdão, porque agora é... Não sei nem como é que fala, escuro é. Mas enfim, nós temos irmãos de todo tipo. Porque todo e qualquer que fizer a vontade do Pai é irmão de Jesus. E são nossos irmãos também. Então, esse qualquer representa a diversidade na família de Jesus. Mas una na característica que a define como família de Jesus. E eu quero encerrar lendo o Salmo 143, só o versículo 10. E nós vamos fazer da leitura desse verso do Salmo a nossa oração. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Que nesse momento nós possamos orar assim, como salmista. Ensina-me a fazer a tua vontade. Que tal nesse momento nós fazermos isso? Faça da oração do salmista a tua oração. Pede a Deus, Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus.